Vamos conhecer a anatomia óssea da vértebra lombar. Eu sou a Atena, a assistente virtual do Luiz. Seja bem-vindo a mais um de nossos vídeos de conteúdo. Então, aqui ó, a gente tem o corpo vertebral e aqui o anel posterior ou arco posterior da vértebra lombar. Isso daqui, né, vai ser preenchido por cartilagem. Isso daqui também vai ser preenchido por cartilagem. E aí o que teremos aqui? Então, né, tem cartilagem aqui em cima da vértebra, né? E claro, o disco intervertebral vem aqui. E aqui a mesma coisa. Teremos cartilagem aqui, certo? E um outro disco, e um outro disco intervertebral aqui, correto? Aqui é o espaço intervertebral, né? Esse espaço onde o disco vai ocupar, ok? Espaço intervertebral. Perceba também que aqui, ó, ela é maior, né? Nessa vista lateral, ela é maior de anterior para posterior e ela é menor de superior para inferior. Agora, nós vamos olhar ela aqui, ó, a vértebra lombar, nessa vista superior, certo? Então, olhando ela aqui nessa vista mais superior, o que a gente tem? Então, perceba que aí ela tem essa convexidade anterior, aqui nessa vista superior, e essa convexidade lateral. Isso olhando na vista superior, certo? E aí, bom, aqui a gente tem o corpo vertebral, certo? Esse é o corpo vertebral. Aí nós teremos aqui, ó, essa região, ó, é o pedículo, certo? Isso aqui ele chama pedículo. Então, o que acontece? Aqui, ó, pedículo, lâmina, pedículo. E então, o que a gente consegue observar? Isso aqui, ó, que pedículo com lâmina vai formar isso daqui, né? Toda essa estrutura aqui, certo? Então, de pedículo e lâmina, o que a gente tem? A gente tem o processo transverso aqui, ok? Que tem essa orientação aqui, né? Meio que látero posterior, né? Ela é lateral e aqui, ó. Então, olha só, se lâmina com pedículo forma a apófise, né, do processo articular superior e do processo articular inferior, né, e no processo articular superior, o que a gente tem? A gente tem a faceta articular superior, né, e aqui embaixo no processo articular inferior todo, o que a gente tem? A faceta articular inferior, certo? Agora observe o seguinte, lâmina com lâmina forma isso daqui, ó, o processo espinhoso, certo? O processo espinhoso lombar, da vértebra lombar, ó, vista superior, vista posterior. Agora aqui estamos na vista posterior. Observe o seguinte, que o processo espinhoso da vértebra lombar na vista posterior, ó, ele é afinalado, ok? E quando a gente parte para a vista lateral, como que ele se apresenta? Ele se apresenta meio que em forma de quadrado, né? Meio quadrilátero, vamos dizer assim. E aqui, voltando para essa vista superior novamente, a gente tem aqui, né, o forame vertebral, certo? O forame vertebral, ele vai ser formado aqui pela parte posterior do corpo vertebral e pela parte posterior aqui, ó, do processo espinhoso, né? E também você ainda tem um pouco aqui, ó, das duas lâminas e dos dois pedículos, certo?
formando o forame vertebral, né? A medula vai passar por aqui e dela sairão os nervos espinhais, certo? Agora, perceba aqui o seguinte, ó, que a faceta, né, articular superior, ela tem uma orientação, né? Então, como que é a orientação dessa faceta articular superior aqui? Então, perceba que ela está orientada para dentro ou para medial, né? Para posterior, né? E para cima, ou seja, para superior, correto? E aí, essa daqui, ó, que é a faceta inferior da vértebra que deveria estar aqui em cima, ela tem que ter a orientação oposta à da faceta articular superior. Para quê? Para elas formarem um par. Então, concorda comigo? Então, se essas duas facetas, as superiores, elas estão direcionadas, elas estão olhando para posterior, para dentro e para cima, obviamente, né, a faceta que vai vir aqui, que vai ser a faceta inferior, só que da vértebra de cima, ela tem que olhar como? Ela tem que olhar igual tá essa daqui, ó. Ela tem que olhar para onde? Ela vai ter que olhar para anterior, certo? Para fora e para baixo, para fazer o par com a de cima, que seria essa daqui, ok? Porque aí vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Desse jeitinho, percebe? Ó, a faceta articular superior da vértebra de baixo se articula com a faceta articular inferior da vértebra de cima, ok? Então, repetindo, as facetas superiores, elas estão olhando para superior, para dentro e para posterior. Já as facetas inferiores, né, que seriam essas aqui, vamos mudar a vista aqui para facilitar, ó, que seria essa daqui, ó. Essa e essa, certo? Ó, ela tá olhando para onde? Ela tá olhando para frente, para fora e para baixo, né? Então aqui a gente vê certinho, né? Elas se articulando, ok? E agora uma questão interessante que eu aprendi na aula de anatomia de um fisioterapeuta, que eu achei muito interessante a observação que ele fez, que é isso aqui, ó. Perceba que, né, aqui, ó, as facetas articulares, aqui, ó, de L1 e L2, olha só, elas têm, vou tirar aqui a marca, ó, elas têm essa orientação mais sagitalizada. E conforme a gente vai de L1 para L5, né, elas vão meio que abrindo, ou seja, elas vão ficando mais frontalizadas, entendeu? Então, ou seja, né, disso aqui, ou melhor, disso aqui, ó, elas vão abrindo desse jeito. Quer ver? Eu vou deixar só L1 e L5 e vocês vão ver a diferença. Olha a diferença disso. Olha só. As facetas de L1 e as facetas de L5. Ou seja, perceba, né, como L1 ela é né, lá no início da lombar ela é bem sagitalizada, né, e aqui em L5 ela já está mais numa orientação mais frontalizada, né. Isso é importante porque na hora que a gente for fazer alguma terapia manual, pensar em alguma questão relacionada a movimentos, a gente precisa conseguir considerar, a gente precisa levar isso em consideração, né? E aqui, ó, os espaços intervertebrais. Percebem, ó? Espaços intervertebrais, ok? Que eles vão ser o quê? Eles vão ser ocupados
por disco. Eu sei que a gente está falando de anatomia óssea aqui, mas eu vou colocar o disco só para vocês perceberem rapidamente. Aqui, ó, prontinho. Discos intervertebrais. Certo? E aqui também tem, ó, incisura vertebral superior, incisura vertebral inferior, certo? Então, dessa região, o que vai acontecer? Né? Estruturas importantes, né? Neurológicas, vasculares, né? Então, nervos e vasos, eles vão, né? Transitar aqui, né? De dentro para fora, de fora para dentro, certo? E quem é que não se lembra daquilo na faculdade, né? Do osso esponjoso ou trabecular, que é aquele mais poroso, que é mais para absorção de impacto, né? E do osso compacto, né? O osso cortical, certo? Então, pode ver aqui, ó, que o osso trabecular, né? O osso esponjoso, ele é bem fortemente presente aqui no corpo vertebral, né? Ou seja, no corpo, né, da vértebra lombar. Por quê? Isso ajuda bastante a absorver impacto, né? Então isso confere à vértebra o que? Capacidade de deformação. É claro que o disco intervertebral ele está aqui para absorver impacto, né? Mas a predominância de osso esponjoso, ou se você preferir, osso trabecular, né? Ele tem esse tipo de osso tem uma predominância grande aqui, né, nos corpos vertebrais para auxiliar aí na absorção de impacto aqui na região, porque ele tem a capacidade de se deformar, certo? Então esse osso, ele tem trabéculas, certo? E duas estruturas que não deu para mostrar lá, que eu tenho que mostrar aqui, ó. Então aqui, né, posteriormente, aqui nessa região posterior aqui do processo articular superior, a gente tem o processo mamilar, né, e também aqui, né, posteriormente, nessa região posterior aqui do processo transverso, a gente tem o processo acessório, certo? Então essa é a vértebra, né? Corpo vertebral, pedículo, lâmina. A faceta articular superior no processo articular superior, aí na parte de baixo você vai ver lá, né, o processo articular inferior, a faceta articular inferior, processo transverso, né, então, ó, pedículo, lâmina, eles se unem e formam o processo transverso, né, e o processo articular superior e inferior, onde você vai ter a faceta articular superior e inferior, as duas lâminas se unem e formam o processo espinhoso, certo? A parte posterior do corpo vertebral do processo espinhoso, mais os dois pedículos, as duas lâminas formam o forame vertebral. E claro, você já sabe, né? São 5 vértebras lombares, né? 1, 2, 3, 4, 5, né? Então, o normal é que a coluna lombar ela tenha uma lordose, ou seja, a gente tenha uma convexidade, né? Anterior e uma concavidade posterior, certo? Que a físio esteja com você. Se você gostou desse conteúdo, comente, curta, compartilhe, salve e siga esse perfil para mais conteúdos.